enfrentando hoje? Dificuldade de contato com o público. Então, até tem surgido muita discussão sobre se essas lives de teatro que têm acontecido no Instagram, no YouTube, se elas podem ser consideradas teatro, dentro do que a gente conceitua. Teatro é um encontro com o público dentro de um mesmo espaço e dentro de um mesmo tempo. Então, alguns teóricos vão dizer que sim, porque o cyberespaço é considerado um espaço, né? Então, se a gente está aqui dividindo essa sala de reunião no Zoom, virtualmente estamos dentro do mesmo espaço. E, portanto, segundo essa corrente de pensamento, nós poderíamos estar fazendo teatro aqui. Eu prefiro ficar um pouco com a noção mais tradicional de espaço. É um experimento, né, com os alunos. O que acontece? É um novo formato, eu acho, que está sendo criado. Eu acho que é uma nova forma de arte cênica. O teatro é considerado a primeira arte. Olha que bonito. Antes dele se chamar teatro. O nosso assunto hoje é o teatro primitivo. Que teatro é esse que era feito antes do teatro grego? Eu já falei com vocês que esse teatro tinha uma ligação muito íntima com o religare, com esse impulso do homem de se conectar, peguei o livro errado, de se conectar com essa coisa não explicada, né? Como para o homem primitivo, os deuses da natureza, as forças da natureza, os raios, a chuva, e depois o homem vai dando nomes e caras para esses deuses e vai seguindo nessa relação e nessa tentativa de comunicação com o homem. Então, o teatro primitivo, ele é uma arte incorporada na vida dessa humanidade antiga, né? Faz parte da rotina deles, faz parte dos momentos de convivência social. Não tem a característica de entretenimento que a gente tem hoje. Não tem ainda um conceito do que é arte, mas as características da arte estão lá. Então, é uma arte primitiva, multiforme, que, da sua maneira, é a primeira arte que existiu. É a primeira vez que o humano reproduz coisas da natureza e vem falar através do seu corpo. Vou transmitir aqui para vocês agora um PowerPointzinho, apresentação de slides do começo. E aí hoje a gente vai falar desse teatro primitivo. Então, a gente parte de um princípio de que a arte, como a gente falou na semana passada, que ela era criada pelo ser humano, né? Ela é artificial, ela tem um papel social e ela vem de uma necessidade do homem, sobreviver. Então, o ser humano, quando ele cria as primeiras obras de arte, na verdade, ele está tentando driblar a morte. Ele está tentando, quando ele está com medo, por exemplo, de um trovão, ele tem medo que esse trovão possa feri-lo. Ele sabe das consequências que vão acontecer, que podem acontecer. Então, o teatro nasce juntamente com a noção do homem de quão a sua vida é perecível, de quanto isso pode estar sendo interrompido, tá bom? Então, dessa necessidade de sobreviver, vem a arte teatral. E como é essa necessidade de sobrevivência? O homem precisa se comunicar para se manter vivo. É uma necessidade da espécie. Através da comunicação, a nossa espécie conseguiu se tornar um topo da cadeia alimentar e coordenar as atividades que acontecem nesse planeta.
O homem primitivo, ele não dominava os animais, ele não dominava a natureza, como hoje o homem se diz dominar. A gente também não domina, né? Mas a gente interfere diretamente na vida da natureza. Então, esse desenvolvimento da linguagem, primeiro mímica, expressiva com teatro, e depois com o desenvolvimento da linguagem oral, e aí o teatro também vai se desenvolver de outra forma, e depois com o desenvolvimento da escrita, e é uma outra forma também. Essa comunicação, ela vai permitir o convívio em grupo. E é esse convívio em grupo que faz a espécie sobreviver, que faz, então, o ser humano ele não se organiza em comunidades simplesmente porque é legal. Ele se organiza em comunidades para que a espécie possa sobreviver. E essa comunicação se dá também com essas forças invisíveis. É muito importante pensar que o homem tenta definir, através dessa arte, o que são essas forças invisíveis que ele não pode controlar. E que depois ele vai dar nome de deuses para essas forças invisíveis. E aí vem dessa necessidade do religare, que a gente já falou da aula passada, que é ligar o sagrado e o profano, aquilo que a gente vê que é palpável, que é humano, que é animal, que é vida existente na Terra, e aquilo que a gente não consegue explicar, que está no plano do sobrenatural, da metafísica, do espiritual. Então surgem rituais para essa comunicação com essas forças invisíveis que não se consegue fazer. E esses rituais vão se desenvolver para o xamanismo, que é a religião mais primitiva, é a religião sem dogma, sem doutrinação, sem ser uma instituição ainda. Como é que eram esses rituais? Eles sempre tinham danças, eles tinham a pantomima, que vai se desenvolver depois para o teatro. Essa pantomima, o que ela é? É a mímica, é uma imitação. A gente fala que o teatro nasce dessa imitação. Então, a pantomima é o gestual que vai trazer a comunicação enquanto ainda não se tem uma linguagem articulada. E eles usavam peles de animais, que isso caracteriza um figurino. Eles se vestiam com peles de animais, tanto para representar os deuses da natureza, como para representar animais em caçadas. E a coisa mais importante, que é a máscara. O que é a máscara? A máscara tem várias funções sociais dentro do teatro. A máscara, primeiro, serve para você... Tem alguns motivos. O primeiro deles é religioso, onde o Deus, para se fazer presente ali, o ser humano não é digno de representar os deuses. Então ele usa a máscara para se distanciar dessa personagem, para que a personagem possa representar os deuses sem que o humano profane aquele deus. Tá? Isso é uma das funções da máscara. Uma segunda função da máscara é de manter a magia e a fantasia. Porque, por exemplo, eu conheço a Juliana é minha amiga. Então, eu sei que a Juliana não é uma deusa. Se a Juliana vai representar essa deusa no teatro e eu olho, você é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, Juliana. Eu quis dizer deusa sagrada lá de cima. Se a Juliana vai representar uma deusa egípcia, por exemplo, eu vou olhar para a Juliana e vou falar, mas essa é a Juliana, essa não é a deusa. Porque naquele momento ritualístico do teatro, eles acreditavam na personificação, que naquele momento em que o ator está ali assumindo a persona daquele Deus, aquele Deus também estava presente. É a transubstanciação. É o que acontece, por exemplo, no catolicismo. O catolicismo acredita na transubstanciação do corpo e o sangue de Cristo numa hóstia, né? Então é como se naquele momento ali na missa, quando o padre pega aquela hóstia e molha no vinho, aquele pedacinho de farinha com água, que é o pão, né, representado ali na hóstia,
verdadeiramente o católico acredita que ali está o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que naquele momento transubstancializa. Então, para os rituais... coisinha também, Fala, Ju. rapidinho, Vanessa. É o Santíssimo, a representação do Santíssimo, que seria Jesus, o Sim. Divino Espírito Santo de Deus, Então, e o Santíssimo é o lugar onde se guarda a hóstia. A hóstia fica guardada dentro da igreja, dentro do Santíssimo. Por isso o Santíssimo Sacramento, porque você come o corpo de Cristo. A gente não pensa nisso quando está fazendo, né? Quando você está ali religioso, você está pensando numa coisa, mas quando você vai pensar por esse lado mitológico, e aí reforça aquilo que a gente já falou, de o quanto esses cultos e religiões até hoje trazem essa coisa ritualística da origem do teatro, né? Então... Mas aí, você falando, a gente vai lá em Jesus, ele mesmo fez um ritual da Santa Ceia, porque na mesa é ele que partilha os pães e faz a representação. O que é o ritual? O ritual é quando você reproduz uma coisa para simbolizar aquela coisa. Então, o Cristo, na verdade, ele não inaugurou um ritual, ele fez uma partilha. Quem vai fazer o ritual é a instituição da igreja quando reproduz essa partilha, e aí ela vira ritual, quando há repetição. Para existir ritual, alguém pedindo para entrar aqui. Para existir ritual, precisa haver essa repetição. Precisa ter essa reprodução daquilo que já foi feito. Então, por exemplo, existia uma tribo no sul da França, na época, na Idade do Gelo, em que eles caçavam ursos. E aí, o que eles faziam? Quais eram os rituais que eles faziam antes de caçar o urso? Eles tinham uma imagem de um urso, como se fosse um boneco. Hoje em dia seria um urso de pelúcia gigante, mas não. Era uma forma de gelo em formato de urso, em que eles botavam roupa de couro de urso em cima desse animal fictício, e eles encenavam, antes de sair para caçar, eles faziam a caçada que eles queriam ali. É como, vamos pensar se fosse hoje aí, Dunk vai para balada, e aí ele vai caçar na balada, que é horrível usando você para isso, ele não é um homem machista de forma nenhuma. Mas é como se assim, ele fosse para balada e fosse procurar uma pessoa porque ele tá afim de namorar. Isso também é saudável, né, gente? E aí, o que ele vai fazer antes de sair para balada? Ele vai reproduzir em casa aquilo que ele vai fazer quando chegar lá. Então, ele vai parar, vai se olhar no espelho. Eu sou canastrona para paquera, ainda bem que eu sou casada com o Paulo, gente, porque eu sou péssima para essas coisas. Mas ele vai jogar aquele charme para o espelho, ele vai ensaiar uma fala, ele vai ensaiar uma postura, ele vai fazer assim, nossa, tô cansado, aqueles caras, né, que chegam lá, tô cansado para mostrar os bíceps, tal, malhei pra caramba hoje, né? Até parece que tô te zoando, Dunk. Mas ele vai fazer isso em casa, na frente do espelho. Era isso que essa tribo francesa na Idade do Gelo fazia. Então, eles representavam a caçada do urso, batiam no urso, prendiam o urso, matavam o urso, como se, fazendo essa atuação nas cavernas geladas antes de sair para caçar, eles estivessem comunicando com a natureza que eles queriam que aquilo acontecesse. É o mesmo princípio da dança da chuva dos índios. Eles fazem a dança da chuva para comunicar com a natureza que eles querem que chova. Só que aí o que acontece? Eles começam a perceber que nem sempre esses rituais funcionam. E aí eles falam, opa, não somos nós que mandamos. Então deve ter uma força maior que a gente que controla essas forças da natureza. E aí surgem os primeiros deuses.
Então, é quando os homens descobrem que eles não conseguem só com os rituais controlar essas forças da natureza, então eles atribuem o poder sobre essas forças da natureza aos seus primeiros deuses. E aí eles passam a fazer esses rituais com dança, com pantomima, com máscara, não mais só para representar caçada e para se comunicar entre eles, mas para conseguir essa comunicação com esses deuses. Tudo bem até aqui? Turminha caiu aí. Mas eu vou. A aula está sendo gravada, depois a gente compartilha com eles. Eu não gosto dessas aulas gravadas porque é completamente diferente assistir. Eu fui assistir a aula de vocês semana passada e falei, Jesus, toma conta, não quero isso não. Porque fica bem diferente, né? Aqui a gente está vivendo um momento, mas vamos lá. E aí a Margot Bertoldi vai falar isso. Aquele que usa máscara perde a identidade. Estamos aqui falando sobre o teatro primitivo. Então, por que a máscara é tão importante para o homem primitivo quando ele vai criar esse teatro? Porque ela vai dar essa outra identidade para ele. Então, o que ela fala? Aquele que usa máscara, ele perde a sua identidade. Ele está preso, literalmente possuído pelo espírito daquilo que personifica. E os espectadores participam dessa transfiguração. Então, no momento em que o ator primitivo coloca a máscara e vai representar esses deuses, naquele momento ele é tomado por aquele deus, é como se fosse, se a gente fosse fazer uma analogia com o candomblé ou com a umbanda. Esse teatro, ele foi possível há 10 mil anos atrás. Teve uma coisa que possibilitou o surgimento desse teatro primitivo, que foi o que possibilitou o surgimento da civilização, como a gente tem esse conceito de civilização, que foi o surgimento da agricultura. Quando o homem descobre que ele não precisa mais só caçar e colher o que está por aí na natureza, que ele pode plantar, ele para de zanzar pelo mundo. Não é todo mundo, existem povos nômades que a gente vai ver depois, os próprios ciganos andam pelo mundo até hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho dos ciganos mais para frente. E aí, essa agricultura permite que o homem fixe residência. Então, quando aqui eu consigo plantar feijão, eu como feijão. E aí, esses rituais começam a coincidir com os períodos da agricultura. Então, como é que funciona? Vamos plantar, vamos fazer um ritual para que esse plantio floresça. Floresceu, agora vamos colher, vamos fazer um ritual para colher e agradecer aquilo que está sendo feito. Então, os rituais começam a coincidir com esses períodos da agricultura, tanto de plantio, quanto de colheita, quanto de florescimento. Então, tem festas da primavera. Os gregos fizeram muito, né? Solstício de inverno, solstício de verão. Tudo era motivo para fazer os festivais, que depois viraram as dionisíacas, enfim. Vem essa história do teatro que a gente já conhece, depois disso tudo aqui que a gente está falando agora. E aí, o teatro nasce dessa pantomima, nasce da imitação. Eu trouxe essa frase do Marcel Marceau, que é um mímico francês, também foi palhaço, e ele é considerado o maior mímico do mundo na nossa atualidade, né? E ele vai falar que a pantomima é a arte de identificar o homem com a natureza e com os elementos próximos de nós. Então, a pantomima tira do homem essa oralidade. Ela deixa a nossa comunicação corporal. Quando alguns aí já fizeram comigo, alguns ainda vão fazer, quando a gente faz o módulo Poéticas do Corpo, em que eu uso técnicas de máscara neutra, de rasas box, Juliana fez, a Alana fez também, Matheus também fez. Vocês vão ver que o corpo com a máscara neutra, ele é totalmente diferente do corpo do ator
atuando o drama, o realismo e até o performativo. O meu corpo já vem muitos anos de máscara, tem quase 10 anos de máscara neutra. O meu corpo, eu ponho a máscara no rosto, ele já muda de postura, porque vai trazer essa proximidade com a natureza. Acabou esse slide, mas a gente continua aqui e daqui a pouco tem outro. Agora eu vou passar para vocês um trechinho de uma pantomima do Marcel Marceau, já que a gente terminou aqui falando dele, e eu vou ler um trecho. Antes disso, eu vou ler um trechinho da Margot Bertoldi, que é o trecho que eu estava comentando no começo da aula sobre a polêmica. Lives são teatro ou não são teatro? E aí a Margot Bertoldi vai falar o seguinte: o teatro, enquanto compensação para a rotina da vida, pode ser encontrado onde quer que as pessoas se reúnam, na esperança da magia que as transportará para uma realidade mais elevada. Isso é verdade independentemente da magia acontecer num pedaço de terra nua, numa cabana de bambu, numa plataforma ou num moderno palácio multimídia de concreto e vidro. É verdade mesmo se o efeito final for de uma desilusão brutal. Então, a Margot Bertoldi vai falar, existe gente reunida buscando essa magia do teatro a teatro. Mas isso ela escreve nos anos 70. Ela não está falando do cyberespaço. Existem alguns teóricos hoje que estão considerando o cyberespaço um espaço legítimo e, por isso, consideram essas lives teatro. Existem outros teóricos que não vão considerar esse cyberespaço um espaço legítimo e isso não é teatro. Eu, particularmente, não vou me colocar como grande teórica, eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá, mas eu estou batalhando por isso. Eu acredito que não seja teatro. É legítimo, mas é uma nova arte que a gente está aprendendo a fazer. A gente está descobrindo como se faz, assim como eu estou aprendendo a dar aula online. Eu gosto de contato, de corpo físico, mas também está me permitindo estar com vocês hoje. Isso é uma alegria sem tamanho para mim, né? Poder ter esse encontro. Imagina eu sem dar aula, trancada dentro de casa na quarentena. Não quero, nunca. Eu morro, eu fico doida. Então é isso. Temos 4 minutos, não vai dar tempo de eu passar o Suassuna agora, só depois na volta, vou passar só o Marcel Marceau, tá bom? Fica essa provocação aí para vocês pensarem, não cheguem a conclusão nenhuma agora, assistam as lives, sendo teatro ou não, tem muita coisa muito bacana acontecendo, sempre que eu puder eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho assistido. Ontem eu assisti uma live da Grace Passou no canal do Sesc, maravilhosa, é uma dramaturga mineira, atriz, encenadora, que é uma mulher incrível, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, e o Sesc SP está com uma programação muito bacana. Outra coisa que eu indico para vocês são as lives da Cléudia Pares, do Sátiros, ela está no Instagram também, ela faz a live toda terça-feira. Eu não estou conseguindo assistir porque... E é a mesma peça, só que ela vai colocando elementos novos a cada semana, e eu não estou conseguindo assistir porque é no mesmo horário da minha aula de terça. Mas essa semana ela vai fazer uma live na sexta e eu vou poder ver. Já até falei com ela, vou te assistir! É uma atriz, na verdade ela é gaúcha, mas ela mora em São Paulo. As lives ela está fazendo no Rio Grande do Sul. Acho que eu falei dela um pouquinho semana passada, que está com um ex-marido e eles estão na mesma casa, blá, blá, blá. E outra bacana também é a do Ivan Cabral, que é um dos diretores da SP Escola de Teatro. Ele é o diretor da SP Escola de Teatro, é um dos professores, e a live dele acho que é todo sábado. Ele já está há 2 meses em cartaz com a peça. A peça já tinha estreado no teatro, é um monólogo. Então, acho que o caminho pós-pandemia vai ser monólogo, no máximo duplas em cena. Não sei se vocês viram foto ontem do Berliner Ensemble, que é o teatro do Brecht, que o Brecht fundou com a mulher dele na Alemanha. E eles estão se preparando para reabrir. É uma tristeza ver. Tiraram várias fileiras de cadeira do teatro e estão deixando espaços de 3 ou 4 cadeiras entre uma e outra para poder reabrir com monólogos. Então, é uma coisa que o mundo vai ficar diferente.